Se você é empreendedor, trabalha todos os dias, corre atrás dos seus objetivos, mas continua sentindo um vazio que não consegue explicar, esse vídeo é para você. Talvez você tenha clientes, talvez não. Talvez você tenha um negócio funcionando, ou talvez esteja começando a construir algo. Mas ainda assim, existe uma sensação de que falta alguma coisa. Uma sensação de que você está sobrevivendo, mas não vivendo. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes, a gente acredita que essa fase significa fracasso, mas nem sempre. Existem fases da vida que não vieram para nos destruir, mas vieram para nos despertar. A Bíblia diz em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. E existe também uma fase que poucas pessoas falam sobre, que é a fase do descontentamento. É aquela fase em que nada parece suficiente. Você olha para a sua vida e sente que está tudo fora do lugar. Você não se sente realizado no seu trabalho, você não se sente entusiasmado pelos resultados, não sente prazer nas conquistas que antes pareciam importantes. E o pior é que você não consegue explicar exatamente o motivo. Você apenas sente. Muitos empreendedores vivem exatamente assim. Continuam trabalhando, continuam postando, continuam vendendo. Muitos nem conseguem vender. Muitos nem conseguem fechar as suas agendas. Muitos continuam acordando cedo e por dentro estão cansados, perdidos, sem direção, sem perspectiva. E quando isso acontece, normalmente a gente está tentando resolver do jeito errado. A gente acha que precisa de mais dinheiro, de mais seguidores, de mais clientes, mais reconhecimentos, mais cursos, mais estratégias e mais e mais e mais. Mas às vezes o problema não está naquilo que tá faltando fora, entende? Está naquilo que precisa mudar dentro. Foi quando eu percebi que o problema não era a minha vida, mas o problema era que eu precisava mudar, só que eu não reconhecia isso. E quando eu entendi que não era o externo, era o interno, eu fui obrigada a parar de culpar as circunstâncias. E talvez esse seja o seu momento de parar de culpar as pessoas, parar de culpar o mercado e começar a olhar para si mesmo. Muitas vezes Deus permite o desconforto, porque a acomodação está te afastando do propósito. Enquanto tudo está confortável, dificilmente a gente muda. Mas quando o desconforto chega, nós somos obrigados a refletir. Nós somos obrigados a questionar, nós somos obrigados a crescer. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Ele precisava entregar uma mensagem para Nínive, uma passagem que está na Bíblia, e Deus tinha um propósito para a vida dele. Só que ele decidiu fugir. Ele acreditou que ele poderia seguir um outro caminho, que ele poderia ignorar aquilo que Deus estava pedindo para ele. E quanto mais ele fugia, mais confortável a vida dele ficava. Inclusive, ele foi parar dentro da barriga do peixe por 3 dias, até ele entender uma verdade, que não existe paz quando estamos correndo para longe daquilo que nós fomos chamados para viver. E talvez hoje você esteja passando ou vivendo por algo parecido. Talvez Deus esteja tentando te mostrar que não é apenas sobre ganhar dinheiro, não é apenas sobre você ter o seu negócio, não é apenas sobre você crescer profissionalmente, e talvez seja sobre se tornar a pessoa que Ele te chamou para você ser. Porque antes de Deus mudar aquilo que está na sua mão, Ele normalmente trabalha aquilo que está dentro do seu coração. E aqui está algo que todo empreendedor precisava ouvir, que é que você não foi chamado apenas para existir, para sobreviver. Você foi chamado e foi criado para construir, para servir, para impactar, para deixar uma marca, para deixar um legado e para cumprir um propósito. E quando você vive abaixo daquilo que Deus designou para você viver, o vazio aparece, o desconforto aparece, a inquietação aparece, e não é um castigo, mas é um aviso, é como se fosse uma direção, é um chamado para crescer, um chamado para mudar, um chamado para você se tornar quem você realmente nasceu para ser. E talvez você hoje olhe tudo que está assim ao seu redor e a única sensação que você tem é de cansaço. Então, às vezes você está frustrado nesse momento, talvez você está pensando em desistir, mas eu quero te lembrar de algo aqui. Essa fase que você está passando, acredita, não é o seu destino, é apenas uma fase. E talvez ela seja exatamente o que Deus está usando para te levar para um próximo nível. Porque grandes transformações não começam em momentos confortáveis, pelo contrário, começam em momentos de desconforto. Grandes propósitos normalmente nascem em períodos de crise. Grandes histórias normalmente começam quando alguém decide parar de fugir e começa a obedecer. Então, se hoje você se sente perdido, sem direção, sem perspectiva,
Não fique ignorando esse sentimento. Comece a perguntar para você mesmo, o que Deus está tentando me ensinar através desse desconforto, qual que é a mudança que eu preciso fazer, quem que eu preciso me tornar. Porque a partir do momento em que você aceita essa transformação, é natural, tudo começa a mudar. Você não precisa continuar sendo a mesma pessoa. Lembra-se disso, você não precisa continuar vivendo a mesma vida. Você não precisa continuar carregando o mesmo peso. Mudar também é desconfortável, mas é uma mudança que ela vai te levar para um futuro próspero. Crescer é necessário. E existe algo extraordinário te esperando do outro lado através da sua obediência, através da sua coragem. Então acredita, você foi criado para muito mais do que apenas sobreviver. Pense em quantas pessoas vão vencer se você vencer. Você foi criado para viver o propósito que Deus colocou dentro de você. Bom, se esse vídeo aqui fez sentido para você, eu peço com muito carinho que você possa curtir, compartilhar com outra pessoa que talvez estejam passando por esse mesmo processo. Lógico, né? Nem me apresentei, mas eu me chamo Alessandra, eu tenho um Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você começar a me seguir, porque eu também vou colocar bastante conteúdos para agregar na sua vida, para te trazer mais conhecimento, principalmente se você é empreendedora, principalmente se você está iniciando agora um negócio, uma empresa, o quanto empreender, na verdade, é muito solitário, digamos assim, né? Porque normalmente é a gente iniciando um sonho e normalmente é só a gente acreditando nesse e muita gente tentando descredibilizar os nossos sonhos. Então, é isso. Me sigam aqui para mais dicas, para mais conteúdos. Compartilha, curtem, comentem o que vocês também querem ver nos próximos vídeos. E é isso. E até o próximo. Tchau.